personagens que claramente eles são tipos de Cristo. O que exatamente significa isso, né? Tem duas palavrinhas importantes utilizadas, que é tipo e antítipo. Então, o antítipo, ele é aquele para onde o tipo aponta. Então, imagina o seguinte: você tem um personagem bíblico que as descrições e a linguagem, como no caso de Sansão, eles são muito parecidas com o nascimento do próprio Cristo. Nascerá um filho, o anjo do Senhor aparece. Então você tem envolvimentos muito claros no texto de que aquele indivíduo, aquele personagem bíblico, ele tem associação direta com o Salvador que viria, com Jesus Cristo. Só que nós sabemos muito bem que na sequência da história, Sansão cometerá muitos pecados, graves pecados. E essa é a característica do tipo. Por mais que ele aponte para aquele que é perfeito, ele não é perfeito. Por mais que ele seja um salvador necessário para aquele contexto, ele não é o salvador que viria. Isso faz com que a igreja do Antigo Testamento tivesse a expectativa. E não é à toa que quando Jesus Cristo é segurado nos braços pelo sacerdote no templo, ele disse: esse é aquele que nós aguardávamos. Senhor, eu posso morrer agora, porque meus olhos viram a salvação, e esse livrará o povo dos seus pecados. O nascimento daquele que viria é descrito desde o Antigo Testamento por esses personagens que apontam para a necessidade do verdadeiro e único Salvador. Mas tudo começa em Gênesis 3,15. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E o que nós temos aqui é a história do nascimento de mais um personagem das Escrituras, que tem uma relação direta com aquele que viria libertar o povo de Israel, não da opressão dos filisteus, mas do pecado. Do pecado. Essa é a história de Sansão, e hoje nós começaremos a lidar com esse tema, tratando hoje particularmente sobre Sansão. Nasceu um Salvador. Nasceu um Salvador. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, primeiramente ele tem um tom que repete as verdades anteriores, mas tem um detalhe que não vem com esse verso. Há alguma coisa que falta aqui. O verso 1 diz assim, do capítulo 13, volte comigo: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então eu tenho aqui aquilo que é comum. Veja, ele era da tribo de Dan, que ficava bem próximo da terra dos filisteus, e era muito fácil o acesso. Então havia ali uma contínua opressão e conflito entre a tribo de Dan e os filisteus. E aqui Israel particularmente, como um todo, podemos dizer assim. Então eu tenho aqui aquilo que é normal. O que é normal, irmãos? Israel, mais uma vez, se aparta do Senhor, faz o que era mal diante do Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E logo no verso 2, você tem imediatamente a história do nascimento, de como se deu o nascimento de Sansão. O que é que falta aqui, irmãos? O choro pelo arrependimento. Por que não tem aqui? Por que eles não suplicam o favor do Senhor? É a única vez em toda essa história
que nós não encontramos isso. Mas o Senhor imediatamente vai trazer o Salvador mesmo antes da declaração de arrependimento. Antes de tentar responder essa pergunta no texto, há um detalhe aqui que precisa ser bem estabelecido, né? Que é a terminologia usada no verso 1 e que vai ser repetida posteriormente, irmãos, em vários lugares do texto de Juízes. Qual é exatamente a expressão que é utilizada aqui? Veja, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Era mal perante o Senhor. E essa expressão fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Você vai ver no capítulo 17, verso 6 de Juízes, essa expressão de uma outra maneira. Diz assim: naqueles dias, cada um fazia o que era certo diante dos seus próprios olhos. Depois, no capítulo 21, verso 25 de Juízes, cada um fazia o que achava mais certo segundo os seus próprios olhos, isto é, diante dos seus próprios olhos. Então, eles não faziam o que era certo diante dos olhos do Senhor e faziam o que eles achavam segundo os seus próprios pensamentos. O escritor aqui, irmãos, ele mostra como isso é claramente descrito no texto, como que essa verdade nos ensina logo de partida 2 princípios importantes. Primeiro, definição do pecado. Essa expressão, aos olhos do Senhor, tem contraste com a expressão, seus próprios olhos. O pecado, ele não, em última instância, irmãos, consiste na violação dos nossos padrões pessoais, ou do nosso entendimento do que é pecado, mas consiste na violação da vontade revelada de Deus. A primeira coisa isso é fundamental. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Não a lei que nós criamos como homens, mas a lei de Deus. Isso vem e é um ataque direto ao pensamento moderno, irmãos. Você vai encontrar várias formas, né? Somente nós podemos definir o que é certo e o que é errado. São os meus próprios olhos que dizem isso. É o sentimento do meu coração, é a minha percepção da verdade. É o que define o que é certo e errado. E é interessante que nós passamos a definir todas as coisas segundo os nossos próprios olhos e sentimentos. O que é homem, o que é mulher, o que é família, o que é casamento. Nós começamos e quando você contradiz isso na sociedade, você tem que ser cancelado, isto é, o seu pecado tem que ser exposto, porque você quebrou a lei contrária à lei dos homens. É impressionante como você vai notar que muitos cristãos que são envolvidos com esse tipo de percepção da realidade, eles abominam quando a igreja firmemente se posiciona naquilo que a Escritura diz. Por quê? Porque a visão que o mundo tem das coisas é a visão que eles se adaptaram. Infelizmente, os nossos próprios olhos, irmãos, não são suficientes para definir pecado. São aos olhos de quem que o pecado é definido? Aos olhos do Senhor. A primeira coisa que esse texto mostra é como nós não temos condições de nós mesmos definirmos o que é pecado. É o próprio Deus que dirá. Segundo,
você vai perceber como que o pecado ele gera auto-engano, ou o engano do próprio pecado. E como nós somos facilmente enganados, irmãos. Israelitas tinham um relacionamento cultural com os outros povos. Eles suportaram seus pecados. Você imagina que agora eles olham para aquela realidade e passam a ver o que aquela cultura pratica, e eles dizem, nós vamos fazer o mesmo. A percepção deles era enganosa. Não há nada de errado no que eles estão fazendo. Não, gente, qual o problema que tem? Claro, as pessoas do mesmo sexo que têm relação, que vivem juntos, eles têm direitos como um casal tem. Nós começamos a perceber e ter a percepção do mundo e discutir isso e analisar isso. O auto-engano. Nós não temos consciência de que estamos vivendo no auto-engano. Eles, na realidade, o que fazemos é rejeitar a vontade de Deus. Nós não precisamos, irmãos, hoje, se opor a isso é pecado, e nós aceitamos isso. Você já percebeu quão profundamente sua mente está comprometida com esse século? Você já viu o tanto de engano que você está submetido? Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Eles se apartaram do Senhor. E o que o Senhor vai fazer para lidar com isso, irmãos? O Senhor vai prometer o nascimento de uma criança que vai libertar Israel desse cativeiro. O Senhor os entregou por 40 anos nas mãos dos filisteus. E imediatamente após essa declaração do verso 1, no verso 2, abruptamente, você vai encontrar uma mulher que não tem nome. O texto não cita o nome dela. E uma mulher que é esposa de Manoá, mas que não tem condições de ter filhos. Ela era estéril e o narrador não diz o seu nome. Ela, diferentemente dos outros contextos, não existe entre a entrega aos inimigos e a libertação o clamor, não existe isso. E exatamente a razão pela qual esse texto expressa a gloriosa graça de Deus. Muitas vezes o choro de Israel não era um choro por verdadeiro arrependimento, irmãos. Era um choro por ajuda. Eles queriam sair da situação que eles se encontravam, mas não havia consciência do seu pecado. Eles estavam com medo do sofrimento que o pecado estava trazendo, mas não confessavam o pecado, porque isso desonrava a Deus. E eles não choram mais uma vez. Israel que não chorava e suplicava por arrependimento, irmãos, também nem chora mais para sair da miséria. Eles estavam acostumados à servidão. Eles não só não suplicam perdão,
como eles também nem falam do sofrimento de estar debaixo de um povo ímpio por 40 anos. Por 40 anos. Parece que eles estão contentes com essa situação e parece que ninguém vai sugerir nada diferente. Veja, no capítulo 15 de Juízes, versículo 11, diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Parece que o ciclo era uma realidade. Eles estavam vivendo debaixo de juízo e estavam acostumados com isso. E agora a maravilhosa e poderosa graça de Deus se manifestará. O que Deus faz, irmãos, com um povo que não quer abandonar Baal e que não quer abandonar os filisteus? Um povo que está tão acostumado com a escravidão, eles nem mesmo conseguem clamar por alívio, não conseguem clamar por socorro. Pelo menos, irmãos, o Deus que os julga, como diz o verso 1, o que era o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Pelo menos aqui o fato de Deus, aquele que o julga, começa a obra da libertação. É o que está no verso 2 ao 5. Isto é, irmãos, graça. A graça que é maior do que o nosso pecado, maior do que a nossa estupidez, maior do que a densidade do sofrimento que estamos passando. E que não conseguimos nem clamar, e não conseguimos nem orar, e estamos satisfeitos debaixo da opressão. Se o Senhor, irmãos, concedesse ajuda somente quando eles orassem, somente quando eles clamassem, somente quando eles tivessem a necessidade de fazê-lo, eles permaneceriam órfãos e na miséria por toda a vida. O Senhor fez mais do que eles mesmos imaginavam. E onde o Senhor começa toda essa obra, irmãos? Ele começa essa obra da graça exatamente nos versos 2 a 5. Nós somos introduzidos então a esse personagem chamado Manoá, que era da tribo de Dan. Verso 2 diz isso. E o grande fato é que a sua esposa, ela era estéril e ela não tinha um filho, claramente. E parece que o anjo do Senhor, irmãos, vai afirmar isso várias vezes no verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Ela era estéril e não possuía filhos. Então ela ouviu essas palavras maravilhosas de vida, palavras de que aquela que era estéril seria mãe e teria um filho, palavra que gera esperança nela. Mas o anjo falou com ela da seguinte maneira: os fatos que vão acontecer, há um programa ordenado pelo Senhor, existe um caminho que precisa ser cumprido. Se você vai ficar grávida de um homem, de um filho, algumas coisas precisam ser bem descritas no que deve acontecer.
E diz: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Você vai ter um filho, mas algumas coisas você precisa fazer durante o período da gravidez. Você vai agir como alguém que se purifica ao Senhor, porque você vai gerar alguém que vai ser um nazireu, que vai ser separado pelo Senhor para cumprir um propósito. Esse conceito de mulher estéril, essa ideia de mulher estéril na Bíblia é muito claro, acontece muitas vezes, não é? Por exemplo, Sara, irmãos, ela também era uma mulher que não podia ter filhos. Está lá Gênesis 11, 30, Gênesis 21, verso 1. Você vai encontrar Rebeca, não é? Ela também não tinha filhos. Raquel, não é? Ela só foi ser mãe bem lá na frente, ela era estéril, e quando José nasceu, ela deu o nome de José, porque ela disse: o Senhor abriu minha madre. E a palavra José em hebraico significa ele acrescentará. Então, se nasceu um, nascerá outro. E no período pós-Sansão, nós encontramos Ana, e depois no Novo Testamento você tem Isabel, em Lucas capítulo 1. Mulheres que não podiam ter filhos. E Juízes no capítulo 13, a mulher, ela era tanto estéril quanto sem nome. Claro que ela tinha um nome, mas o narrador não coloca o nome dela. As outras todas tinham um nome: Rebeca, Sara, Isabel. Mas essa mulher não tinha um nome. E nós nunca saberemos o seu nome. Ela era a esposa de Manoá. Tornou-se mãe de Sansão. Mas o nome não foi dado a nós. A obscuridade sobre o seu nome, ela é intrigante. E é porque o Senhor vai começar exatamente aqui, irmãos. Na obscuridade e na falta de esperança. Onde não há força humana ou habilidade para fazer aquilo que ela deseja. O nascimento de Sansão é uma outra maneira de Deus mostrar, irmãos, a sua obra excepcional, com dificuldades excepcionais. O Senhor trará salvação do nada. Porque foi assim. Ele criou o mundo do nada. Ele trará vida do sepulcro. Ele fará um útero que não pode gerar filhos. O Senhor é aquele que faz as coisas poderosamente. Era necessário que fosse assim, porque Israel estava amortecido no pecado e os seus sentimentos já não existiam mais. O Senhor vai fazer com eles aquilo que eles não poderiam fazer. Não poderão fazer. O Senhor fará salvação e libertará o povo daquilo que é impossível a eles, e Ele vai mostrar o seu poder precisamente quando o homem não pode contribuir com nada, onde o homem não pode fazer nada, onde ele não tem força em si mesmo, não há poder nele para fazê-lo, e Ele vai fazer. O texto não descreve, irmãos, em nenhum momento, o texto não descreve que ela suplicava por isso. Mas não é impossível, porque todas as mulheres desejavam ser mãe, e o Senhor, como se tivesse, caso ela suplicasse, ouvido a oração dela.
Mas por falar em oração e da maneira como Deus opera, você vai ver nos versos 8 a 9, o Senhor agora ouvindo a oração de Manoá. Perceba, irmãos, volte comigo para o texto, nos versos 8 a 9, diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Ela ouviu o que ouviu do anjo, se voltou para o seu marido e disse: olha, foi isso que eu escutei dele. E ele disse: Senhor, assim como o Senhor falou com ela, rogo-te que o homem de Deus que enviaste vinha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Perceba que agora o desejo do coração dele não era simplesmente a confirmação do que foi dito, mas agora, Senhor, como ele nascerá, como nós devemos criá-lo. Ensina-nos como devemos fazer com ele. Eu sei que o Senhor nos dará um filho, mas eu não sei como educá-lo, porque ele tem um propósito, ele tem um fim. O que devo fazer? O que eu devo fazer com ele? Há um princípio aqui, irmãos, no próprio texto, que nosso catecismo vai trabalhar muito bem, dizendo que a mãe ela deve zelar pelo filho antes mesmo dele nascer. E o Senhor ordena que ela não ponha bebida forte, que ela não tome bebida forte e outras coisas associadas ao trabalho dos nazireus, que era aquilo que foi revelado em Números, capítulo 6. Agora ela tem que zelar pelo filho que vai nascer. Mas agora eles estão preocupados não apenas como ela deve cuidar do filho no ventre, agora a preocupação é quando ele nascer, como nós vamos educá-lo. Quantos comportamentos e quanto tipo de vida diferente nós tínhamos antes de termos algumas responsabilidades na vida. Imagina quando a mulher passa a levar no seu útero, no seu ventre, um filho, a sua vida muda completamente. Ela vai ter uma vida diferente por causa do filho que vai nascer. Mas às vezes é isso, a nossa preocupação é apenas se ele vai nascer saudável, se ele não vai ter problemas. Mas nós não pedimos: Senhor, ele é teu. Como eu devo educá-lo? Como eu devo criar o meu filho? Como eu crio um homem, como eu crio uma mulher para a tua glória e para o teu louvor? Essa preocupação, ela precisa estar no coração de todo homem, toda mulher, todo casal piedoso diante do Senhor. Aqui o texto, na preocupação, Manoá vai orar ao Senhor e Deus vai ouvir a oração dele. No verso 9. Ele ora e o Senhor ouve a oração dele. Num mundo, irmãos, onde já não se ora, onde já não se sofre mais os danos que o mundo impõe, e você está silencioso na opressão do mundo, uma das primeiras coisas que Deus vai fazer na vida do povo dele é despertá-los para orar. Como o Senhor faz isso? Dando a eles promessas e esperança. Vai nascer uma criança de uma mulher que não pode ter filhos, e você vai se conduzir dessa maneira, e ele vai libertar Israel.
Isso então, imediatamente aquele povo morto, sem vida, passa a suplicar, e ele ora: ó Senhor, ouve a minha oração. Me ensina como eu devo criar. Você percebe? Um grande movimento da graça de Deus é levar as pessoas a uma vida de oração. E a rotina do fazer o que eu quero e estar subjugado pelo mundo é quebrada, e aquela falta de rotina na oração passa agora a ser uma realidade. Eu preciso ter uma rotina, eu preciso orar, e o Senhor coloca em mim, no meu coração, o desejo, a motivação, a promessa e a esperança para fazê-lo. Um comentarista usou uma imagem bem forte para descrever isso. Ele disse: talvez a oração é como um saco de lixo. Eu não tenho problema, né, pegar o lixo e levar lá para fora. Eu não tenho problema em fazer isso. Mas se alguém puder fazer para mim é melhor. Se alguém puder fazer para mim é melhor. Eu não sei. É algo que não é necessário. Para quê? O que é que tem a ver pegar um lixo? É um trabalho que qualquer um pode fazer. Ele diz assim: as pessoas não perceberam a beleza disso. A casca da batata, a sobra do alimento, é uma declaração contínua de que Deus tem suprido as nossas necessidades, que nós temos alimento em casa, que Deus tem nos dado o necessário para vivermos. Nós não conseguimos perceber, e para isso qualquer um pode fazer esse serviço. Eu não preciso, porque não há nada de bonito nisso. Quantas pessoas fazem isso? Ore por mim. É porque não ora normalmente, mas às vezes ora, mas está angustiado demais. Ore por mim. Se orar por mim, e se o pedido é para que você ore pelo outro, não tem problema nenhum. Mas se isso é porque você não ora, é como se você dissesse: esse trabalho eu não tenho nem condições de fazer, nem quero fazer. Eu não consigo ver a beleza naquilo que eu estou fazendo. É porque eu tenho esperança. É porque eu sei o que Deus tem feito. É porque eu sei o que Ele tem me dado. E como Ele tem suprido as nossas necessidades. E as promessas que Ele fez. De que não faltaria alimento e socorro ao povo de Deus. O lixeiro, por si só, é um sinal da provisão. Quando Deus ouve a voz de Manoá, irmãos, ou quando Ele ouve a nossa voz, nós nunca devemos responder, não é, com alguma coisa trivial. Jamais. Nós não devemos fazer isso. A condescendência graciosa do Rei da Glória, que veio até nós para ouvir os nossos verbos, os nossos substantivos, os nossos advérbios, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, as nossas lágrimas e as nossas angústias. É aquele que vem e ouve o que nós temos para lhe dizer. Não é algo trivial. O Senhor, Manoá orou, e o Senhor ouviu a sua oração. E quando o Senhor faz isso, irmãos, Ele vai impor agora alguns limites importantes para eles nesse processo. O anjo aparece novamente, não é? Mas aparece a mulher, não aparece ao marido.
O marido não estava no local. O que é que a esposa vai fazer? Ela vai buscar o marido imediatamente. E no final do verso 14, irmãos, você vai encontrar como que 3 vezes a instrução foi dada. Veja, preste atenção comigo, capítulo 13, verso 4 e 5, diz assim: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. 4 e 5, depois o verso 7, do mesmo capítulo 13, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Depois, nos versos 13 e 14, respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira, não comerá nem vinho, nem bebida forte, beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Ele está dizendo, 3 vezes aquilo que ele disse é repetido. Alguma variação, mas é repetido aqui. Manoá, ele quer, irmãos, saber aquilo que ele disse para a esposa. Ele disse exatamente isso. Ele repete 3 vezes. E imediatamente ele vai oferecer a ele uma honra com uma comida bem elaborada no verso 15. Eu quero fazer para você um alimento. O anjo vai declinar da oferta no verso 16. Manoá vai tentar de novo. Qual o teu nome? E aí, com aquilo que é dito, ele vai ser reconhecido no verso 17. Veja, 13 e 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Mais uma vez o anjo vai dizer, por que você está me perguntando pelo meu nome, verso 18, que é maravilhoso? Por que você está perguntando pelo meu nome, que é maravilhoso? Aqui, mais uma vez, irmãos, o Senhor impõe limites nesse processo de comunicação com eles. O que o anjo quer dizer quando diz, meu nome é maravilhoso? Quando você, por exemplo, vai para o Salmo de número 139, no Salmo 139, por favor, o salmista, verso 6, ele descreve a obra da criação divina, e ele usa essa palavra lá. E assim o texto diz, irmãos, 139, verso 6, diz assim a Escritura: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Isso é maravilhoso demais para mim. O que ele está dizendo, olha, qual o teu nome? Ele diz, por que você quer saber meu nome, que é maravilhoso? Porque aquilo que ele diz está acima de ti. E você não pode compreender tudo. E você vai ver no verso 18, ele vai chamar o anjo do Senhor. Ele está dizendo, a minha natureza, o meu ser, é demais. É além daquilo que você pode simplesmente entender. Você não pode capturar tudo isso. Manoá, irmãos, é rejeitado aqui, quanto ao pedido. O nome não é dado. Manoá vai dizer com alguns limites. Ele vai fazer isso com alguns limites. É aquilo que vai ser dito na sequência do texto. Aquilo que eu tenho para te dizer, você não pode perceber completamente. É demasiadamente elevado para você. Há um mistério envolvido aqui, irmãos. Como é que eu posso compreender qual é o teu nome? Eu não posso saber dele exaustivamente. Eu sei quem ele é. E o texto vai dizer na sequência, perceba, a consciência dele é no final do verso, quando o verso 21 vai dizer assim,
No 19 em diante ele diz: tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Que coisa impressionante. Não existe uma explicação do nome. Ele oferece um sacrifício, o sacrifício é aceito. Junto com a fumaça que sobe, ele sobe e não é visto mais. A certeza dele era inequívoca: morreremos porque vimos o Senhor. Essa é uma percepção que impõe limites a todos nós. Nós conhecemos a Deus, irmãos, e esse conhecimento de Deus, ele precisa revelar claramente isso na nossa adoração. O rosto no pó e a alegria de conhecê-lo. Eu não vou dizer o nome, mas 2 vezes o termo maravilhoso, maravilhoso aparece. Uma expressão utilizada para o próprio nome de Cristo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Ele é aquele que se revela, aquele que vai nascer da mulher, aquele que vem para poder salvar o seu povo do pecado. É ele quem tem o controle da própria história. E os eventos que estão sendo manifestados aqui apontam para ele mesmo. Há um princípio que nós podemos entender aqui, irmãos. Humildade, quando procuramos entender os desígnios de Deus, e uma santa reticência, quando nós entendemos a quem nós estamos adorando. Há um princípio claro. Primeiro, eu tenho a humildade de saber, de botar o rosto no pó. Eu estou diante de quem? Ele disse: eu estou diante de Deus. E o que é que Deus faz surgir aqui no meio dessa narrativa, irmãos? Temor. O temor é o que está nos versos últimos, 19 a 23. Manoá vai trazer o seu sacrifício ao Senhor. E então, ao fazer isso, o anjo fará alguma coisa maravilhosa. Fará algo maravilhoso, que é descrito no verso 20. O que é descrito? Subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram com o rosto em terra. Quando subiu a chama, o anjo subiu com ela. Manoá, irmãos, não pode ser culpado pela percepção limitada dele. Ele não sabe ainda, diz o verso 16. O que ele saberá no verso 21, que é Deus, o anjo do Senhor, que é mencionado 12 vezes no capítulo 13. Só no capítulo 13, 12 vezes esse termo é usado. Aquela revelação gera no coração dele temor. O anjo do Senhor subiu na chama do altar. É interessante que o narrador 2 vezes vai dizer isso, no 19 e no 20. Manoá e sua esposa ficaram observando. É real, é um evento real. E eles caíram com o rosto no pó.
que é que aconteceu, irmãos? No verso 21, no verso 20, ele vai, a luz se apaga e o temor surge no verso 21. Nós certamente morreremos. Porque esse é um axioma bíblico, todo aquele que vê o Senhor morrerá. É o que diz a Escritura. Mas aí vem a resposta da sua esposa, que é extraordinário. Como eu sei que o Senhor não nos destruirá quando Ele se revela a nós? Veja a resposta da esposa. Depois no verso 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. A resposta dela foi muito objetiva. Se o Senhor quisesse nos matar, Ele não teria revelado a nós o seu Filho. Ele não teria revelado a nós a promessa. Ele não teria feito o que fez, recebido das nossas mãos, recebido as ofertas que nós entregamos a Ele. E era essa uma marca interessante. Lembra de Abel e Caim? A oferta de Caim Deus não recebeu, e a oferta de Abel Deus recebeu, porque era justa. E aqueles a quem o Senhor recebe a oferta, porque é feita por quem? Por meio do anjo do Senhor, por meio daquele que é o mediador. Quando oferecemos a Deus o culto por meio de Cristo, a adoração por meio de Cristo, o Senhor recebe. Se nós entregamos isso a Deus fora de Cristo, Ele não o recebe. A imagem é gloriosa porque aqui nós aprendemos diretamente com esse casal. Nós não podemos ser aceitos por Deus se não oferecermos a Deus, por meio de Cristo, o nosso sacrifício e oferta espiritual. Nós não temos como receber. O temor, ele se levanta no texto de modo impressionante, irmãos. Não há nada que eles possam fazer se não compreender aquilo que Deus disse vai se cumprir. Aquilo que Ele disse vai se cumprir. Nem sempre estar na presença de Deus é uma expressão de conforto, irmãos, mas pode ser fatal. Manoá percebeu isso. Está muito perto de Deus. Essa intimidade é perigosa. É por isso que eu não posso me apresentar diante dele, se não for por meio de Cristo. Se não for por meio dele. Na sequência do verso 23, você vai perceber. As razões que ela estabelece são perfeitas. São perfeitas. Um dia, irmãos, você vai entender que aquilo que é descrito aqui no texto se cumpriu. Eles vão descansar no Senhor por causa daquilo que foi realizado, como o verso 24 diz: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. Aquilo que ele prometeu se cumpriu. A sua palavra se fez realidade. Eles se alegraram com temor e com alegria diante de Deus. A alegria deles foi uma alegria manifestada pelo conhecimento de Deus. O Senhor fez aquilo que Ele prometeu. E o que o Senhor produz como padrão último, concluindo a exposição do texto? O que Ele produz como padrão último para a igreja, irmãos? Os versos 24b e 25 contêm claramente
que o Senhor cumpriu a promessa e que deram o nome da criança Sansão, como está escrito no texto, e vão concentrar as circunstâncias do nascimento, da história de Sansão, no nascimento dele. Nenhum outro juiz de Israel, irmãos, teve a sua história concentrada no nascimento. Ele teve a história concentrada no nascimento. Sabe por quê? Porque ele vai ser o último juiz dessa sessão. Não haverá mais juiz depois dele. O livro vai virar de cabeça para baixo, onde você vai ver tragédia sobre tragédia em Israel. Ele vai ser o último juiz. E na sequência do término do livro de Juízes, você vai ter o livro de Ruth, que vai contar uma história de uma família que saiu de Belém e foi para os campos de Moabe, e vai contar a história da morte daquela família quase toda e o nascimento de uma criança, de onde viria Davi no final do capítulo 4 do livro de Ruth. A história porque agora o foco é no nascimento do rei. Não havia nada parecido nesse contexto, e a história de Sansão aponta gloriosamente para esse fim. Nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Tanto Mateus quanto Lucas vão devotar um espaço significante para o nascimento de Cristo, a sua infância. Lucas vai descrever isso no capítulo 2, Lucas 1 e 2 vai tratar disso. Você vai perceber uma ênfase muito grande no nascimento e depois poucas informações sobre a sua infância. Por outro lado, irmãos, você vai encontrar que na versão, por exemplo, do Salmo de número 2, verso 11 e 12, existe lá a expressão que descreve: bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Vai nascer o rei de Israel, que todo aquele que o teme não será destruído, não será em hipótese alguma destruído. Nós conheceremos Sansão no decorrer da história, mas o nascimento dele aponta para um fim da história do livro de Juízes, que termina com esse último juiz de todo o livro. E a partir daqui, nós não ouviremos falar mais de juízes. Mas o último foi assim que ele foi prometido. Nós temos a certeza nas Escrituras Sagradas, irmãos, porque foi assim como começamos, nós terminamos. Quando o sacerdote pegou Cristo nos braços, disse: esse é aquele que livrará o seu povo do pecado. O anjo apareceu a Maria, o anjo apareceu a José, o Espírito Santo revelou aquelas verdades gloriosas ali, para manifestar que aquele que nasceria destruiria não apenas os filisteus, mas todos aqueles que se opõem ao nome do Senhor. Seriam salvos e redimidos na última visão da história da redenção. Deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo nessa manhã como seu Salvador. E deixa ele fazer algumas perguntas bem objetivas nessa manhã também. O que você conhece acerca de Deus? O seu conhecimento é fruto do seu próprio pensamento? O que você sabe de Deus? Você diz que Deus é amor, que Deus é bom, e dizer que Ele é amor é para justificar a sua vida de pecado, longe dos caminhos do Senhor?
quando o Senhor se deu a conhecer a Manoá e a sua esposa, esse conhecimento trouxe quebrantamento, sensação de que eles iriam morrer, porque viram a santidade de Deus. Acaso você define pecado por aquilo que você acha que é certo? Você não acha errado? Você acha que é ok fazer o que você faz por causa dos seus próprios pensamentos? Hoje você vai ter que entender isso diante de Deus. Pecado não é aquilo que você define com o teu próprio entendimento. Pecado é o que Deus diz na sua palavra que é pecado. E por último, se a tua esperança não estiver no nascimento daquele que veio libertar o povo do cativeiro, do pecado, e sabe como foi que ele veio libertar o povo do pecado? Ele cumpriu a lei que nós transgredimos. Ele recebeu a penalidade da lei, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio libertar o seu povo, ele veio libertar a sua igreja do pecado. A tua esperança hoje é se curvar diante do Senhor e confessá-lo como teu Salvador nessa manhã. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e sermos desafiados, ó Senhor, a vivermos em submissão, com temor na Tua presença, confiando, Senhor Deus, na Tua obra, sabendo que só o Senhor é Deus e que a redenção foi estabelecida pelo Senhor, foi planejada pelo Senhor desde toda a eternidade. Enquanto lemos na história de Sansão, a narrativa da promessa do nascimento, Cristo Jesus, desde toda a eternidade, revelado desde o Antigo Testamento, foi prometido como nosso Redentor e Salvador. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.